Veja que entre São José dos Campos e Bragança mediou um tempo enorme, até que surgisse uma variante de São José dos Campos e Bragança. Um tempo enorme. Eu volto a dizer, a comunidade sempre participou da execução penal, ela sempre precisou de um bode expiatório para expiar seus próprios pecados. Ela sempre participou de linchamentos, seja linchamentos físicos, seja linchamentos hoje morais. Sempre participa. Eu quero que ela seja conduzida, que ela seja educada a participar positivamente da execução penal. E isso é uma tarefa difícil, extremamente difícil. O meu ceticismo vem a reboque da minha experiência nesta área, que, afinal de contas, me leva a pedir aos estudiosos, aos experientes, que discutam a pena, a sua combinação, a sua aplicação e a sua execução no Brasil. É evidente que eu não desprezo o direito comparado, é evidente que eu não desprezo a experiência estrangeira, mas eu devo vê-la onde ela está, eu devo vê-la onde ela desponta, mas não necessariamente acreditar que ela seja necessária e conveniente para nós. Devemos procurar o nosso próprio caminho. Eu acho que já é momento disso. Na vazante deste século, já é momento do brasileiro procurar o seu próprio caminho. Este é o meu modo de pensar, que de certa forma não discorda do seu. Neste momento, passamos então a palavra à segunda debatedora desta tarde, quase noite, doutora Beatriz Riso Castanheira. Obrigada. Eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse evento, porque não só pelo interesse comum que nos une de discutir direito penal, mas porque o professor Pitombo falou aqui que ele estava preocupado com os clientes da justiça penal. Eu estou 2 vezes preocupada com eles porque eles são os meus clientes. Então, eu sou coordenadora da assistência judiciária na Casa de Detenção de São Paulo, que é a casa dos horrores do sistema prisional brasileiro. Então, essa experiência foi uma experiência que me fez também ficar extremamente desacreditada em relação à justiça penal, porque os clientes são aqueles que todos conhecemos. Os clientes são as pessoas pobres e que, em geral, cometem crimes violentos. O roubo. Metade das pessoas presas no estado de São Paulo, 48% delas cometeu roubo. E aí a questão das penas alternativas surge. O que fazer? Porque como nós vamos solucionar esse problema dos 50% das pessoas que cometeram roubo? Eu tenho certeza que a nossa sociedade ainda não aceita, talvez um dia aceite, não sei, talvez um dia encontre outras alternativas, mas as penas alternativas para esse tipo de condenado, eu tenho certeza que ainda não é aceita. Então, existem esses 50% de pessoas que estão presas e que vão estar sendo submetidas à pena de prisão. Ela hoje é uma realidade. Mas, se por um lado isso acontece, por outro lado, as penas alternativas podem, até como disse o professor Pitombo, não ser tão eficazes. Agora, a questão de discutir as penas alternativas vai além da eficácia. Ela passa também por encontrar um fundamento ético, à luz do Estado Democrático de Direitos. Ainda que elas não sejam eficazes, elas podem beneficiar uma parcela das pessoas que hoje estão presas. E o quanto mais a gente puder aumentar essa parcela, menos prejuízo para a liberdade individual, que é um direito fundamental no Estado Democrático de Direitos, a gente pode alcançar. Então, para abordar essa questão de como atingir as pessoas que hoje estão presas, eu trouxe alguns dados aqui do Centro Penitenciário de São Paulo. Vou usar São Paulo como referência para formular as 2 questões que eu gostaria de propor em relação às penas alternativas. Em São Paulo, até o ano passado, haviam 60 mil pessoas presas. Dessas, 80% tinham cometido crimes considerados graves, que são 48% cometeram roubo,
80% de pessoas que cometeram crimes graves. Sobrariam, para a gente discutir as penas alternativas, 20% da população carcerária de hoje. Todavia, os projetos de penas alternativas ainda insistem em considerar a reincidência como um fator limitante. E isso que acontece reduz ainda mais o nosso universo de possíveis pessoas a que fossem aplicadas penas alternativas. Porque a maioria dos furtadores e dos estelionatários, por exemplo, é reincidente. Raros são os homicidas ocasionais, aquela pessoa que comete um único furto na vida. Então não seriam mais nem 20%, seriam menos ainda as pessoas beneficiárias. Então aí eu entro na primeira questão, que seria a discussão da reincidência. Porque a reincidência num Estado democrático de direitos é uma violação, porque ela é uma volta ao direito penal do agente. Quando você aumenta uma pena porque a pessoa é reincidente, ou quando você impede a aplicação de uma pena alternativa, você não está julgando aquele fato criminoso, você está censurando moralmente aquele agente. Você está reprovando a pessoa. E no Estado democrático de direitos, todo mundo tem direito de fazer suas escolhas. A gente responsabiliza as escolhas que violam as normas. Mas você não pode tirar da pessoa nem fazer uma censura moral em relação à escolha. Eu escolho o que eu quero fazer. Se eu cometer um crime, eu respondo. Mas eu respondo objetivamente por aquele fato. E não por quem eu sou, moralmente, pelas minhas escolhas. Então, se a gente conseguir já tirar a reincidência, tanto como fator de aumento de penas, como para passar a permitir a aplicação de penas alternativas para pessoas reincidentes, a gente está fazendo alguma coisa à luz dos princípios do Estado Democrático de Direitos, e eu gostaria de ouvir a opinião do professor Piton em relação a isso. E o segundo aspecto é que as penas alternativas são sempre tratadas como substitutivos penais, ou seja, tem o tipo penal, combina-se uma pena privativa de liberdade e, se tais e tais condições forem preenchidas, essa pena pode ser substituída por uma pena alternativa. Eu gostaria de saber do professor também o que ele pensa, se não seria o momento já de nós começarmos a combinar penas alternativas, penas que não encarceramento, como respostas penais para o crime, se ele acha isso possível. E já faço aqui uma ressalva que, em relação às penas de prestações de serviço à comunidade, provavelmente isso tornaria inconstitucional, porque seria como forçar um trabalho, seria uma pena de trabalhos forçados. Mas existem outras medidas restritivas de direitos que talvez pudessem ser aplicadas, e assim você aumentaria a segurança de que aquela pessoa não estaria sujeita a uma pena privativa de liberdade. Porque o que acontece hoje é que, quando não se concorda com o substitutivo penal, quem julga e quem manipula e opera o direito dá um jeito sempre de deixar aquela pessoa, não, essa pessoa não se enquadra, não convém, não é conveniente. E aquilo que seria a intenção de que aquela pessoa também fosse atingida por uma pena alternativa acaba sendo desvirtuado. Eu agradeço a paciência de vocês todos em ouvir e gostaria de ouvir os esclarecimentos do professor Piton sobre esses dois aspectos. Devolvemos a palavra ao professor, desembargador professor palestrante, Dr. Sérgio Marcos de Moraes Piton. Boa pergunta difícil. Eu acho difícil. O problema da reincidência não é alguma coisa que se possa simplesmente dizer eu prefiro que não haja ou eu prefiro que exista. Isto é extremamente sério. Eu não posso recusar a existência de indivíduos que optaram livremente pelo crime. Não posso. Eles existem. E a reincidência para eles é de uma tal normalidade
que se põe no seu cotidiano. Eu pergunto, isso deve ser uma irrelevante penal? De outra sorte, a argumentação hoje utilizada pela manhã pelo desembargador Soares também está certa. Ele vai ser punido por outro processo. Eu acho que este tema da reincidência precisa de uma reformulação. Quer dizer, quando nós devemos efetivamente ter atenção pela reincidência? Quer dizer, o que certamente eu não concordo é tomar a reincidência dentro da parte geral, em diversas ocasiões, para instrumentá-la na piora, no agravamento da sanção penal. Agora, algum valor ela há de ter. Ignorar a reincidência como um nada jurídico não me parece razoável. Quem optou livremente, esse livremente é de aspas, é evidente, não é? Vamos. Quem optou pela reincidência e fez disso um modo de vida, não deve, afinal de contas, ter o mesmo tratamento que alguém que reincidiu, sim, episodicamente. É claro que são situações diferentes. O reincidente episódico do reincidente constante. Então, me parece que o tema da reincidência não pode ser tratado assim, sem um maior cuidado. De qualquer sorte, a reincidência, tal como está na parte geral do Código Penal, não deve continuar. Quanto a isso, estamos de acordo. É, portanto, mais um tema que se agrega ao problema da aplicação da pena. Quando eu observei, e falo agora pela terceira vez, da necessidade de nós termos que discutir a pena, no instante da aplicação, devemos ou não devemos levar em conta a reincidência? E se vamos levá-la, de que reincidência estamos falando? O que não é possível é fazer com o código de reincidência, ao ponto de um autor escrever que é reincidência, vírgula, reincidência é reincidência. Ora, não tem cabimento. No que diz respeito às penas substitutivas, ou, melhor dizendo, que as penas alternativas deixarem de ser substitutivas para se tornarem principais, eu vejo uma dificuldade operacional muito grande. Me parece que é mais conveniente, como política criminal, que elas fiquem como substitutivas. Até para obrigar a que se leve em conta sempre boa parte do artigo 59, vale dizer, o direito penal da culpa. É por empuxo do direito penal da culpa é que nós podemos, com mais amplitude, termos o leque das substitutivas. Penso bem. Temos aqui três perguntas, três indagações ao palestrante, partindo do Dr. Roberto Magalhães, da LEDMEC, e de mais um juiz do Maranhão. E me parece uma pessoa ligada ao Tribunal Regional Federal. O desembargador, que também é professor, certamente vai interpretar esses hieróglifos aqui. Eu vou tentar.
Dr. Roberto Magalhães, ex-MEC. A história tem ensinado que a violência é irmã da miséria. E embora ambas descendem diretamente da opressão racial que gera a desesperança dos cidadãos. O direito penal, como direito em geral, não pode estar dissociado da realidade trágica do país. Come a miséria e o desemprego que constituem o combustível a alimentar a fogueira da violência racial. O senhor não acha que a sociedade deve discutir a questão penal num universo maior dos direitos humanos, que deve estar inserida toda a sociedade, envolvendo o acesso a evolução do emprego, a distribuição de renda? Eu concordo com o senhor em parte. É evidente que os aspectos econômicos, os sociais e os políticos importam para o direito penal. Mas não é verdade que os bem-afortunados não estão delinquindo. Eu acho que eles não são pegos. Não é? Então não é possível ter um direito penal voltado aos pobres. Eu acho que nós temos que ter um direito penal que cumpra o seu magistério. Se as dificuldades econômicas criam uma situação criminógena, isto não significa que outras camadas sociais, naquele mesmo instante, não estejam delinquindo. Aliás, isto é sabido, aí estão os colarinhos brancos, não? Não sei se apanhei bem a sua questão. Se eu não apanhei, o senhor que me interrompa aí. E diga. Parece-nos, este não está rápido, parece-nos insofismavelmente que o fator criminógeno é o maior câncer do sistema penitenciário brasileiro. Mas, quanto à ausência de presídios federais, qual o posicionamento dos nobres palestrantes? A União não tem presídios. Ela não se preocupou em construir presídios. E, não obstante, tenha na lei de execução um dispositivo expresso conducente à União construir estabelecimentos prisionais, ela, que no fim da lei de execução colocou uma norma para obrigar os estados a construírem, ela também não construiu. Não há presídios federais. E sem contar um aspecto, a meu ver, extremamente grave. Se o presídio é estadual, com a devida vênia, o juiz tem que ser. Não é possível um preso federal em um presídio estadual ficar submisso ao juiz federal. Porque nós ficaríamos com problemas muito sérios de presos em estado jurídico semelhante terem tratamento diverso. Isso é extremamente sério na cadeia. Como adequar a norma penal de prestação pecuniária de 160 salários mínimos, se a Constituição Federal veda expressamente esta vinculação? Esse problema é o nosso juiz do Maranhão.
talvez o nosso juiz, um instantinho, um pequeno parênteses, talvez o senhor, nosso juiz do Maranhão, não saiba que São Paulo tem uma dívida impagável com o Maranhão. O Maranhão nos deu um presente de que nós nunca conseguimos retribuir. O Maranhão nos deu João Mendes, o velho, e João Mendes Júnior. Dois grandes juristas que o Maranhão nos presenteou, insubstituíveis no Largo de São Francisco, de onde eu venho. Dr. Jorge Figueiredo, e esta ideia várias vezes despontou e os tribunais acabaram por aceitar a vinculação da pena ao salário. A mim, se fosse possível substituir por outra, seria bem melhor. Está aí uma oportunidade, já que o governo quer alterar a parte geral do Código Penal, que o faça. Então, dado adiantado da hora, teremos nova palestra às 18h30 e precisamos de um intervalo para um pequeno passeio ali fora. Agradecemos muito a presença dos nossos convidados desse painel do primeiro Seminário Cearense de Direito Penal e Processo Penal. Obrigada.